O Esquadrão Suicida 2, dirigido por James Gunn, estreou, mas será que vale a pena você levar sua bundinha até o cinema ou esperar o lançamento no conforto de casa na HBO Max? Fala galera, tudo bem? Aqui é a Dragômina, sejam muito bem-vindos ao canal. Já deixa seu like e se inscreve pra não perder nada de novo que vem por aí. Bora falar do filme e pode ficar tranquilo que esse vídeo não vai ter spoiler e não vai estragar a sua experiência de assistir. O Esquadrão Suicida 2 estreou ontem, dia 5 de agosto, nos cinemas e vem para a plataforma de streaming da HBO, a HBO Max, no dia 9 de setembro. Já adianto para vocês que eu gostei bastante do primeiro filme do Esquadrão Suicida, de 2016, dirigido pelo David Ayer. O segundo filme agora traz o James Gunn, que é o diretor de Guardiões da Galáxia da Marvel, e os dois filmes não são cronologicamente relacionados, ou seja, não dá pra dizer que o segundo acontece depois do primeiro, nem que o primeiro acontece depois do segundo. O filme 2, na verdade, foi descrito como um soft reboot do primeiro. A proposta é a mesma. A Amanda Waller, personagem interpretada pela Viola Davis, uma das minhas atrizes preferidas do mundo e uma das poucas que volta do primeiro filme pro segundo, convoca uma equipe de criminosos condenados e sob custódia do Estado para uma missão secreta e ultra perigosa. E aceitando participar, eles têm uma boa redução no tempo da sua pena, caso a missão seja bem sucedida e, claro, eles voltem vivos. Segundo o próprio James Gunn, a Warner deu total liberdade para ele definir quem ele queria aproveitar do Suicide Squad 1 pro segundo filme e quem ele não queria, ou que personagens novos ele queria trazer. Mas eles sugeriram a Harley Quinn, que é interpretada pela Margot Robbie, e eu acho que isso faz muito sentido, porque a personagem em si é muito forte com o público e leva muita gente pro cinema para assistir o filme só por ela estar lá. O filme, com certeza, não seria o mesmo sem ela na trama. Que fofo! Embora em vários momentos eu senti que ela ficou um pouco solta ali na história, um pouco à deriva, mas isso na realidade acontece com vários personagens dentro do Esquadrão Suicida 2. E é uma coisa que, pra mim, o resultado ficou muito diferente em termos de química mesmo entre os personagens do que o James Gunn consegue fazer no Guardiões da Galáxia, que ele pega vários personagens que não tem nada a ver um com o outro e consegue colocar eles dentro de uma coisa bem unificada, uma equipe bem sinérgica mesmo. E eu não acho que nesse filme isso aconteceu. Eu acho que em vários momentos dá a sensação de que os personagens estão meio soltos, estão meio ali por acaso do destino. Claro, eles estão na mesma situação, no mesmo barco, mas muitas vezes eles não funcionam ali como uma unidade. E isso pra mim é um puta ponto fraco do filme. Tudo no Esquadrão Suicida é bem exagerado e intenso, e uma das formas de demonstrar isso no filme foi colocando uma quantidade enorme de personagens. O problema é que é difícil administrar isso de uma maneira satisfatória com um filme de mais ou menos 2 horas de duração. É muita gente, muito personagem, fora os muitos elementos e referências que eles quiseram usar no filme, que acaba deixando muitas coisas ali meio soltas. E como eu já disse aqui no canal, quem tenta fazer de tudo um pouco acaba não sendo ótimo, excelente em nada. Mas isso nem chega a ser o caso de Suicide Squad, porque tem uma coisa que ele é excepcional e a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. O elenco tem muitos nomes de peso, como por exemplo o Stallone na voz do Nanaue, que é o Tubarão. Será que eu falei certo? Idris Elba como Dubois, John Cena como Pacificador, Joe Kinnaman como Rick Flag, Jay Courtney como Boomerang, David Dastmalchian como Bolinha, também não sei se eu falei certo, entre muitos outros, incluindo a atriz brasileira Alice Braga. Ou seja, ele junta muitos atores bons com personagens excelentes com super potencial, mas na minha opinião, acaba desperdiçando isso um pouco. A proposta é de uma aventura frenética com cenas de ação intensas, com um característico estilo mais irreverente, com movimentos fantásticos e improváveis, e nisso ele é perfeito. Mas também se propõe a ser um filme mais cômico, que não se leva muito a sério, e o problema é que chega uma parte mais pro final do filme em que ele parece que tenta fazer isso, ele tenta criar até um lastro ali no drama, e parece que ele vai numa proposta de tentar se levar assim um pouco a sério. E pra mim, é aí onde ele erra feio. Até porque a história até então não deu sustentação pra isso. Claro que eles introduzem antes algumas pinceladas ali da história dos personagens que vão cair nessa parte dramática um pouco mais forte. Mas pra mim não chega a ser um lastro que sustente de verdade.
então fica um pouco forçado e pra mim parece que sai muito da proposta inicial e principal do filme. A verdade é que ele parece querer abraçar muita coisa ao mesmo tempo e aí acaba derrubando algumas petecas ao longo do caminho. O roteiro em si não traz nada de extraordinário, de inovador, tem uma trama superficial ali que traz um ditador latino extremista, monstro gigante e muita bala, muito tiro pra todo lado. Muita matança, sangue, porrada, é um filme graficamente intenso e nessa parte também a execução dele é impecável. É no geral... Aí saiu a voz. É no geral um filme bem divertido e uma coisa que eles usam muito bem é a personagem da Harley Quinn. E eles constroem um contexto bem coerente pra ela, que pra mim se encaixa muito na emancipação emocional que ela teve no Aves de Rapina, embora o filme não tenha necessariamente uma relação de acontecer depois dele. Mas acaba fazendo sentido pra gente que conhece a personagem e consegue entender um pouco melhor as emoções, os sentimentos, o que passa dentro da cabeça dela, se é que isso é possível, se tratando de Harley Quinn, né? Mas de uma forma que a gente consegue entender o que motiva as ações dela. E o comportamento, principalmente numa cena específica que ela toma uma decisão muito boa. E que pra mim ficou sensacional. Vocês vão ter que assistir, que obviamente eu não vou falar o que é. De qualquer forma, sendo super sincera, eu ainda prefiro o primeiro filme. O filme é interessante, tem um desenvolvimento bem divertido de assistir, mas eu não achei tudo isso. Também tem muito a ver com a expectativa que eu criei antes de assistir o filme, que era relativamente bem alta. E como eu sempre digo aqui no canal, isso influencia muito na percepção que a gente tem de um filme, série, qualquer coisa. Eu vou dar uma nota 7. E apesar de eu particularmente gostar muito de assistir esse tipo de filme de ação no cinema, eu acho que se você não estiver muito hypado, muito ansioso pra assistir o filme logo, dá pra esperar tranquilamente o lançamento na HBO Max. Por hoje é isso, me conta aí nos comentários qual que é a sua expectativa pra esse filme, ou se você já assistiu, o que você achou dele. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, obrigada por assistir e até a próxima.